Estamos ao vivo, segundinhas, 7 horas da noite, você com o Careca. Felipe, você não tá ao vivo. Eu sei que você não está aí desse outro lado. Sim, eu gravei esse vídeo aqui no sábado de manhãzinha, porque eu tenho um compromisso com você de estar aqui toda segunda-feira. Então eu dou meu jeito, eu tenho que estar aqui segunda-feira pra você. E ó, hoje é um dia muito feliz. Eu vou te falar que essa na verdade, é uma das lives mais importantes que eu já dei, se não for a mais importante. Nessa live eu vou te apresentar um projeto que eu mais gosto de todos os anos de apresentar. É o melhor projeto que tem. É algo chamado Profetiza. E se você não sabe o que eu tô falando, take it easy, calma, que você vai tomar contato com isso hoje. Dessa vez, as lives aqui ficam salvas 24 horas, com exceção de uma outra que eu deixo disponível. Essa live eu vou deixar disponível, porque eu quero que o mundo inteiro veja essa live, que eu vou estar simplesmente mostrando as questões que vão cair na sua prova de matemática. Exatamente, pelo menos 30 raciocínios. Não, Felipe, como assim? Calma aí. Calma aí, careca. Dependendo se você tá aqui, você nem me conhece, né? Você deve estar pensando assim, calma aí. Deixa eu raciocinar aqui. Eu estudei o ano inteiro. Aí você tá querendo falar pra mim que você vai chegar aqui em uma live e você vai falar 30 questões, 30 raciocínios específicos que vão estar na minha prova de matemática do Enem de 2023. Isso. Não tem jeito. Então se eu não tivesse estudado nada e aprender esses 30 raciocínios, é praticamente 30 acertos na prova? Isso. Eu sei, você não tá acreditando. Tá tudo bem, mas eu vou provar pra você. E se eu provar pra você, nesse vídeo aqui, não tem como. Eu vou provar. 1 mais 1 é igual a 2. Então, nesse vídeo, eu vou estar falando 5 questões que vão cair na sua prova. E eu vou provar pra você que tem uma forma de descobrir as questões que vão estar na sua prova do Enem de 2023. Nesse videozinho, eu vou mostrar isso. Nada mais, nada menos do que isso. Por isso que é o projeto que eu mais gosto de todos os tempos. E aí, eu vou pedir pra quem tá aqui ao vivo, manda aqui no chat, porque eu sei que tem algumas pessoas que devem estar desconfiadas agora, pensando tipo assim, mano, quem que é esse maluco pra falar isso? Quem já ouviu falar do Profetiza ou adquiriu o Profetiza ano passado? Manda aqui no chat. Manda aqui no chat. Só pra você entender, tá? Lembrando que esse projeto a gente faz uma vez no ano. E isso acontece normalmente o quê? Acontece início de outubro. Tem uma moto passando dando um tiro aqui, tá? Isso acontece normalmente início de outubro, tá? Assim, dia 10, 12 de outubro. Só que dessa vez a gente vai disponibilizar no dia 25 de setembro, na próxima segunda-feira. Eu vou explicar tudo nessa live aqui e já vou dar spoiler de algumas questões que vão cair na sua prova. Então, não tem como você não assistir essa live aqui, filho. Não tem como, exatamente. Você vai ter que ficar aqui comigo 20 minutinhos, não é isso? Então, só mais alguns detalhes. Essa live aqui não tem material, tá? E outra coisa. Curte esse videozinho aqui. Curte aqui. Sério mesmo, pega seu dedinho aí, rapidão. Curte esse vídeo, porque olha o que eu vou estar te entregando nesse vídeo. Não custa nada você curtir o vídeo. E você sabe que eu não fico pedindo nada pra vocês. Se eu pedir curte o vídeo. Eu vou pedir, dessa vez, a única vez pra você fazer um favor. Porque esse vídeo vai ajudar muitas pessoas. Muitas pessoas. Principalmente pra quem não tem condição, tem uma forma de estudo precária, precisa entrar numa faculdade, precisa de ajuda, ou algum amigo seu, qualquer pessoa que esteja na situação que vai fazer a prova do Enem, manda esse vídeo aqui pra ela. Dá um Ctrl+C, Ctrl+V, manda o link, não custa nada e você vai ajudar outras pessoas. Lembra que o que vai, volta. Isso é lei de correspondência, é lei universal. Fechou? Top! Podemos prosseguir? Vai com tudo, careca! Introduza devagarinho! Ai, papai, que delícia! Vamos lá. Seguinte, eu vou contar um pouquinho aqui, em 2 minutos, da história dessa parada aqui, que é esse Profetiza, que você deve estar pensando, tipo assim, não tô entendendo nada, o que esse cara tá falando? Todos os anos, 2021, 2022 e agora 2023, eu separei 45 questões que tem maior probabilidade de cair na sua prova. Felipe, tá, mas assim, como é que você faz isso? É bolinha de cristal? Você chuta uma questãozinha que vai cair? Como é que funciona isso? Pra eu explicar isso, pra você entender como é que eu tiro cada uma das questões, eu precisaria de, no mínimo,
umas 5 horas com você aqui. Só que eu não vou pegar todo esse tempo para explicar exatamente como eu faço, mas só para você ter alguma noçãozinha. Imagina que eu tenho todos os dados. Imagina não, isso é uma realidade. Então você vai só projetar na sua cabeça, só para você visualizar. Eu tenho todos os dados de tudo que já caiu no Enem regular e no Enem PPL, para pessoas privadas de liberdade, que tem uma correlação legal com a prova do Enem regular, de 2009 até 2022, certo? Então eu tenho a média das questões. Estatística e média cai quantas questões? 3 questões e meia. Então, entre 3 e 4 questões. Como é que eu coloco as questões estatísticas, por exemplo, no Profetiza? Que é a primeira coisa que eu vou analisar? O que cai de estatística? Felipe, cai média, mediana, média aritmética, média ponderada, desvio padrão. Pá! 99% dos raciocínios são esses 5 carinhas aqui. Legal. O que caiu nos últimos 3 anos? E qual que é a recorrência de cada um desses raciocínios? Felipe, em média, a cada 3 anos cai uma questão de desvio padrão. Nos últimos 3 anos não caiu nenhuma questão de desvio padrão. Então legal. Então esse ano eu vou colocar uma questãozinha de desvio padrão para ser cobrado. Por quê? Estatisticamente eu tô seguindo uma média, eu tô seguindo uma projeção, eu tô seguindo uma estimativa. Isso é estatística, beleza? Porque o Enem segue um padrãozinho. Então imagina que eu faço isso para todas as matérias, para todos os raciocínios, analiso todas as estatísticas, pego os últimos 3 anos, olho todas as questõezinhas das provas, inclusive do Enem regular, para ver se tem uma correlação, se tem alguma questãozinha parecida, semelhante. Então é um trabalho, filho. É um trabalho que dá muito trabalho. Pra você ter noção, quando eu vou fazer isso, é algo que demora dias pra ser feito. Não é uma coisa que eu sento, passo 2 horinhas e falo: já descobri como é que faz! Além, obviamente, de, depois de eu separar as 45 questões, eu tenho que gravar a resolução das 45 questões. Além de fazer uma análise das 45 questões com estratégia de prova e tudo mais, tá? Não vou aprofundar aqui. Mas calma. Deu pra você visualizar? Felipe, eu entendi essa parte de estatística. Caraca, então você faz isso com tudo mesmo? Tipo assim, com tudo? Com tudo. A matemática básica é o quê? Cai isso aqui. Tá, Felipe. Você fala que todo ano cai uma questão de escala no Enem, né? Ano passado caíram 2 questões de escala no Enem. Eu cheguei ano passado e falei, vai cair uma questão de escala que envolve área. Aí eu fui lá, o quê? Como é que eu chutei isso, né? Como é que eu adivinhei, estimei isso? Pô, todo ano cai pelo menos uma questão de estatística, então. Questão de escala, perdão. Ou seja, tem uma média ali mais ou menos de 1,2 questões de escala que é cobrado no Enem. Tá, como é que é cobrado escala? Cobra escala linear, de área, de volume. Tá, cobra de tais formas. Tá, como é que foram cobradas nos últimos anos? O que pode ser cobrado agora nesse próximo ano de 2023? Então eu faço isso com tudo. Vou dar mais um exemplo só. Só pra você... Aí eu acho que você vai... Com 3 exemplos, eu acho que você tem pelo menos uma, tipo assim... Caraca, esse negócio é muito louco. Por exemplo, logaritmo. Logaritmo cai no Enem. Você sabe que logaritmo cai no Enem. Legal, Felipe, matéria é difícil, né? Não sei nada de logaritmo. Fica calma, relaxa. Take it easy. Em média, cai menos de uma questão de log no Enem. Você sabia que nos últimos 2 anos não caiu logaritmo no Enem? Nos últimos 2 anos não caiu logaritmo no Enem. Então, você pensa assim, pô, Felipe, não caiu logaritmo, mas tem uma média de quase uma questão de log por Enem, né? Então você tá querendo dizer que não caiu nos últimos 2 anos uma questão de log e tem uma probabilidade maior de cair log esse ano? Sim. Porque como a gente está falando de um padrãozinho do Enem, e a gente está seguindo uma estimativa, uma média, tem uma probabilidade maior de cair uma questão de log esse ano. Que massa, Felipe! Tá, mas e qual questão de log você vai colocar? Quais são os raciocínios de log cobrado no Enem? Nas últimas 10 questões de log, 4 foram de terremoto. De magnitude. Legal. Então, 40% mais ou menos. Tá, e a última questão que caiu de log foi de terremoto? Não foi de terremoto. Então a próxima questãozinha que vai cair de log vai ser uma questãozinha provavelmente de terremoto. Você tá entendendo? Imagina eu fazer isso com 45 questões. Ano passado, quando eu fiz o Profetiza, eu acertei 23 raciocínios. Ou seja, eu te dei 45 questões. Se você faz as 45 questões, vê a resolução e entende as 45 questões, 23 questões estavam na sua prova. Ou seja, se você não soubesse nada, se você não estudou nada a vida inteira, se você chegou a entender os 45 raciocínios, minha resolução, como fazer o negócio, você garantiu 23 questões. Assim, com certeza, fora que o restante você pode chutar e acertar algumas na sua prova. Esse ano, a minha meta é 30 raciocínios. Eu vou ousar. Simplesmente, você não tem noção. Eu sei. Eu tô olhando o tempo, tá? Já foram quase 10 minutos de live. Eu sei que você não tem noção.
Mas, por favor, tenha noção. Eu sei que você tá ansioso falando, cadê essas questões? Como é que eu faço pra ter acesso? Take it easy. Mas só fala pra mim assim, manda no chat aqui. Manda no chat assim. Felipe, não tem ninguém, por favor. Quero que você seja consciente. Calma. Não manda no chat, não. Eu vou falar uma coisa e aí você vai mandar no chat assim, Felipe, eu entendi. Felipe, não tem ninguém na internet. Não tem ninguém na internet que faz isso que você tá fazendo com essas questões. E, como eu tô fazendo isso 2 anos, e esse vai ser o 3º, daqui a pouco vai surgir alguém fazendo isso. Tá tudo bem se a pessoa fizer isso e realmente fizer todo esse estudo que eu faço já tem anos, tá tudo bem. Excelente. Agora, se não, aí tá querendo copiar errado, né? Então, você tem noção do trabalho que é realizado e que eu tô oferecendo pra você 30 raciocínios que vão estar na sua prova de matemática. Isso é como se fosse, tipo assim, é como se eu colocasse um chip no seu ouvido na hora da prova e falasse, eu vou passar cola pra você. Vou te falar como resolver essas questões aí. É tipo isso. Isso, tipo assim, R$500 mil. É isso que a galera cobra. É isso, mais ou menos isso. E Felipe, qual que vai ser o valor disso? Eu vou liberar isso na próxima segunda-feira, dia 25 de setembro. Eu sei que eu vou falar o preço, você vai rir. Não tem como. Eu vou falar, véi, você fez isso tudo, vai liberar então 45 questões, com a ideia de acertar 30 raciocínios que vai estar na minha prova. Que com certeza, se eu entender esses raciocínios, eu vou acertar as questões e eu vou provar isso aqui nesse vídeo. Calma que eu vou provar. Eu ainda só dei a ideia, não provei ainda. 30 raciocínios. Você vai resolver as 45 questões, você vai fazer uma análise das 45 questões, nível de dificuldade de cada uma das questões, então eu já vou ter noção exatamente do que vai cair na minha prova. Assim mesmo, isso, na próxima segunda, qual que é o preço disso? E agora eu vou falar o preço. E você vai rir. Você vai rir, porque você vai falar assim, não é possível, o cara tá oferecendo isso tudo, praticamente pra eu garantir os 800 mais, com um PDFzinho pra eu entender os raciocínios e as resoluções. É isso mesmo. R$47. Eu acho que a live já deu. Valeu, galera. Até a próxima. Falou! R$47. Massa. Valeu. É isso. Agora vamos ficar em silêncio. É luto, né? 1 minuto de silêncio. Bacana. R$47 pra você adquirir isso. E digo mais. Não era pra falar isso aqui. Como o Checkmate sempre fala que vai entregar algo e entrega algo a mais, isso pra todo mundo. Se você for meu aluno, você sabe que ao longo do ano a gente entregou muito mais do que a gente falou que ia entregar. Tá tudo bem. É igual o intensivão. A galera que comprou, foi aluno que comprou o intensivão no começo do ano, vai ter redação e linguagens a mais. Nem sabia, vai entrar no pacote. Pagou alguma coisa a mais? Não, já recebeu. Então, pra você que vai entrar no Profetiza, vai adquirir o Profetiza na próxima segunda-feira, na live da próxima segunda-feira, eu digo mais. Vai ter um spoilerzinho. Vai ter algo, quando você adquirir, lá na plataforma, que é segredo entre nós. É mais uma coisa linda, maravilhosa. Você não tá... Não posso contar. Felipe, eu tenho que adquirir? Não tem motivo pra você não adquirir, tá bom. É porque eu fico muito empolgado. Felipe, mostra as questões que vão cair na prova, prova pra gente, que aí... Tá bom, eu confio na sua carequinha. Vamos lá. Eu vou mostrar aqui. Mas você já entendeu. Você entendeu mesmo? De verdade. Você tá entendendo? A última coisa. Você entende que tem pessoas que fez cursinho 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos e não conseguiu acertar 30 questões em matemática? Você tem noção do que é 4 fucking anos estudando e não conseguiu acertar 30 questões em matemática? E eu, simplesmente por um valor de R$50, eu vou estar te falando pelo menos 30 questões que vão estar na sua prova de matemática. Eu acho que você não entendeu isso ainda, mas tá tudo bem, você vai entendendo, a ficha vai cair. Que eu sei que parece bom demais pra ser verdade. É tipo, Jesus voltou na Terra e ninguém vai acreditar. É tipo isso. Tá, não quis fazer essa comparação, mas não importa. Tá, beleza. Show de bola. Então, calma, não tem como você adquirir isso agora, vai ser só na próxima segunda-feira. Eu já tô dando spoiler aqui, né? Exatamente. Eu gosto de fazer isso, eu sou o cara do spoiler. O que eu vou fazer nesse exato momento desse vídeo?
Dessa live, que eu tô aqui contigo. Olha lá, a Luísa. Obrigado, meu sorriso, eu escovo o dente todo dia, ele é bonitinho. É isso. Não sei se vai ter esse comentário, não importa, tá. Seguinte, eu vou colocar agora, nesse exato momento, 5 questões que eu coloquei no Profetiza do ano passado e eu vou resolver essas questões com vocês. E essas questões eu vou mostrar como que tava na prova do Enem de 2022. Ou seja, vamos recapitular aqui só pra você entender. Imagina que você tivesse ano passado, você adquiriu o Profetiza do ano passado. Eu vou mostrar a questãozinha que vai estar que estava no ano passado no Profetiza e vou mostrar como caiu essa questão na prova do Enem de 2022, que é o mesmo raciocínio. Eu não vou resolver as duas, porque senão vai ter que resolver 10 questões aqui e vai dar trabalho, porque se você conseguir resolver uma, você vai conseguir resolver a outra, porque o raciocínio é muito parecido. Essa é a ideia. Fechou? Então, vem aqui comigo, lembrando, eu não vou aprofundar na explicação daquela matéria em si, mas você vai entender como resolve aquele raciocínio, tá? Porque vai cair na sua prova e aí você replica essa parada. Então vem com o Joe. Se liga. Apertei algum botão errado? Não, tá aqui. Se liga. Aqui a gente tem... Essa era a primeira questãozinha. Essa era a primeira questãozinha do Profetiza, tá? E essa aqui no Enem PPL... no Enem regular de 2022, era a questão 138. Então, eu vou pedir pro editor colocar isso aqui agora, aparecer a questãozinha do Enem de 2022, era a questão 138. As duas cobram a mesma coisa. A gente vai ver isso aqui. Basicamente, está cobrando a mediana aqui, e na outra questão do Enem de 2022 está cobrando a mediana. Duas questõezinhas de gráfico. A ideia é a mesma. É óbvio que não vai ter o mesmo texto, mas o raciocínio é o mesmo. Se você conseguir resolver um, você consegue resolver o outro. Beleza? Então volta aqui para essa questãozinha do Profetiza. Vamos resolver esse cara aqui para você entender como é cobrado mediana no Enem e como é que vai estar na sua prova. Porque simplesmente eu não ensino só, vai cobrar a mediana sim. Eu falo como vai ser cobrado a mediana na sua provinha. Lembrando que isso aqui foi para o Enem de 2022. As questões do Profetiza não necessariamente vão ser essa, até porque alguns raciocínios eu provavelmente não vai cair de novo dessa maneira. Eu vou te explicar já já. Então vamos lá, vamos resolver essa questão aqui. A primeira questãozinha, mediana, questão mamativa. Vamos lá. Atletas e estrelas do carnaval mais experientes. O jornal Folha de São Paulo dedica alguns artigos mostrando que atletas brasileiros estão ampliando os períodos. Só lembrando um detalhe. Aqui eu tô resolvendo de forma como se fosse uma pessoa normal, tá? A gente tem uns jeitinhos mais rápidos de resolver. Obviamente que a gente primeiro começa o quê? Se você já me conhece, eu sempre falo isso. É você começar sempre pelo comando da questão. Então vamos fazer o seguinte, não faz sentido resolver da forma comum, já vamos resolver da forma avançadinha, tá? Pra você ir acostumando isso, bom que você vai aprendendo outras coisas. Então a primeira coisa que você vai fazer é, antes de ler o texto, antes de ler qualquer coisa, você vai ler o comando. Por quê? A cada 5 questões, você vai ler o comando e você não precisa do texto pra resolver a questão. Felipe, mas como é que eu vou saber? Você vai saber. Pelo comando. Se o cara pergunta, no ano de 2020, qual foi o valor se seguiu a mesma progressão aqui? Não tem nada a ver com o texto. Você vai olhar só o gráfico e resolver essa parada. Então você vai saber, Felipe, mas eu não tenho confiança pra resolver. Tá tudo bem, porque você não treinou. Precisa de método por meio de o caminho que vai te levar. E você tem que ter a disciplina pra você ir treinando isso. Aí a confiança surge. Beleza? Mas vamos lá, então vamos ler o comando dessa parada aqui. Considerando os dados contidos no gráfico, a mediana em anos da média de idade dos atletas olímpicos nas 8 Olimpíadas é igual a. Ou seja, esse comando aqui eu já não precisava ler o texto. Eu, pelo comando, eu já consigo resolver essa questãozinha aqui. Então ele falou assim, os 8 aqui, 8 anos, na verdade 8 anos não, das 8 Olimpíadas aqui. Então eu não precisava ler o texto. Tranquilo? Então eu vou nem ler o texto. Deixa eu acostumar com isso. Felipe, eu quero ler o texto. Tá tudo bem, lê o texto. Mas vamos lá. O que é mediana? Primeira coisa para você resolver uma questãozinha de mediana é você colocar em ordem crescente. Felipe, pode ser decrescente? Pode, mas vamos colocar aqui, Coloque em ordem crescente. Os termos. Então, quais são os termos aqui? Os termos tá aqui, Então, olha só.
ordem crescente. Eu vou pegar esses carinhas aqui e vou colocar tudo em ordem crescente. Basicamente já está em ordem crescente, né? Começa com 25,1, depois 25 e depois vai só aumentando. Então, eu poderia escrever esses caras aqui, mas eu vou gastar um tempinho escrevendo esses caras. Mas como eu vou explicar a questão, eu vou escrever, tá? Mas eu não precisava escrever, até porque já está aqui. Mas qual que é a ideia da mediana? Eu vou escrever todo mundo em ordem crescente. Então, 25, 25,1, 25,9, 26,3, 26,5, 26,5, 26,7 e 27. Legal. São quantos termos? 8. Então eu tenho uma quantidade de número par, Felipe. Se eu tenho uma quantidade de número par, eu vou pegar os dois termos do meio e vou fazer a média entre eles. Mamata demais. É assim que a gente acha a mediana. Se fosse uma quantidade ímpar de termo, eu vou pegar só o termo central. Aqui eu vou pegar os dois do meio. Então vai ficar o quê? 26,3 mais 26,5. É assim que a gente tira a média. Soma os termos e divide pela quantidade de termos. Esse cara aqui vai dar 26,4. O que dá a alternativa letra D. E aí, se você sabe fazer esse raciocínio, você ia conseguir fazer a questão do Enem de 2022. Simples assim. Felipe, então, olha só, se eu tava lá no ano passado, aprendi a fazer esse exercício aqui, entendi como é que eu acho mediana, eu vou fazer a questãozinha do Enem de 2022. Essa é a ideia, eu te mostrar 30 raciocínios. Por isso, nesse exato momento, eu vou te pedir duas coisas novamente. Você já tá começando a ver a importância desse vídeo, o que eu tô te oferecendo nesse vídeo, de forma gratuita, eu não tô te cobrando nada. Curte o vídeo e envia esse vídeo pra alguém. Por favor, eu não fico pedindo nada, mas eu sei que esse vídeo vai ajudar muitas pessoas. E em 2021, quando eu estava mostrando o Profetiza, eu sei que eu estava entrando em contato com 100 pessoas, 150 pessoas. Em 2022, ano passado, já foram milhares de pessoas. E esse ano eu quero chegar para mais pessoas ainda, porque eu sei que eu posso ajudar essas pessoas. E eu sei que você pode me ajudar a ajudar mais pessoas. É simples assim. Não custa nada. Beleza? Então bora para a segunda questãozinha. Essa questãozinha aqui foi a questão 6 do Profetiza. Tá, gente, tá? Eu sei que tem tanta gente desconfiada aqui que a pessoa pode estar falando assim: Felipe, como é que eu tenho certeza que essas questões estavam no Profetiza do ano passado? Alguém aqui deve ter adquirido o Profetiza do ano passado. Você pergunta pra essa pessoa. Isso aqui era a questão 6 do Profetiza, tá? Ou, como eu coloquei lá no YouTube depois, era a questão 136, era a primeira. E assim, a gente vai indo até chegar na sexta questão. Mas, se você fosse pegar lá o simuladinho, era a questão 6. E aqui, olha só. Não tem muito contexto, você tá vendo? Leia a questãozinha. Qual a letra ou algarismo da posição 905 dessa sequência? O que eu quis passar aqui nessa parte do Profetiza é: eu preciso de algo que vai cobrar uma sequência. Eu preciso identificar um termo de sequência. Já tinha caído umas 3 questões no Enem disso e tinha uns 4 anos que não caía. Adivinha só, no Enem de 2022, olha a questãozinha que vai estar aí na sua tela. Ele simplesmente te deu uma sequência e perguntava qual termo que era a partir de um determinado valor. É a mesma ideia. Se você conseguir resolver esse cara aqui, você consegue resolver a questão do Enem de 2022. Simples assim. Baseado em quê? Todas as análises de dados, bonitinho, que eu fiz para ver o que tem recorrência, uma probabilidade de cair, tudo tchananá, nananá. Tá entendendo? Por exemplo, essa questão aqui, eu não vou colocar ela para cair no Enem de 2023. Por quê? Porque tinha caído, agora eu não me lembro de cor, mas eu não tinha caído 3 questões desse tipo no Enem e tinha uns 4, 5 anos que não caía. Então eu coloquei essa questãozinha como raciocínio para cair no Enem de 2022. Só que como caiu no Enem de 2022, eu não vou colocar isso aqui pro Enem de 2023. Ah, Felipe, então já pode passar para a próxima questão. Tá, mas eu vou resolver. É um raciocínio para você entender, tá? E assim, lembra, eu não tô falando que eu vou acertar as 45 questões. Aí já é demais, né? Mas a ideia é, como ano passado eu acertei 23 raciocínios, eu tô com a meta de acertar 30. Ou seja, tem 15 questões de margem aqui. Então, dependendo, pode ter uma probabilidade dessa questão cair aqui de 0,1%. O que eu tô focando aqui é em 30 raciocínios que vai cair na sua prova. Então, é legal você entender esse raciocínio também, obviamente, tá?
Mas é claro, mais importante ainda é você focar quando eu disponibilizar essas 45 questões para você adquirir nas 45 questões que vai estar ali. Beleza? Mas vamos lá, como é que a gente resolve esse Paranauê aqui? Então, qual é a letra ou algarismo da posição 905 dessa sequência? Mais de 800, mais de 800, mais de 800. Isso aqui é só nota no Enem, tá? Se eu pedisse para você aqui a posição 9, como é que é a posição 9? Vamos lá, ó. Fica repetindo de quanto em quanto aqui. Na verdade é a posição 10, né? Mas vamos lá. Fica repetindo de quanto em quanto. Perceba que fica aqui, ó. Mais 800. Depois repete. Mais 800. Mais 800. Mais 800. Quantas letras e algarismos tem aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, a cada 9 letras, eu tenho um bloquinho aqui. Então, tem 9 letrinhas aqui. Depois tem um outro bloquinho aqui, que tem o quê? 9 letras. E assim vai indo, certo? Então, imagina o seguinte. Não vamos pegar esse exemplo que eu falei de 10, não. Vamos pegar assim, Felipe, eu quero 19. Se aqui fosse, em vez da posição 905, vamos pegar a posição 19? Como é que eu faço? O que você vai fazer? Você vai pegar 19 e dividir por 9. Por que dividir por 9, Felipe? Para saber quantos blocos que você vai ter com 9 letrinhas e o que vai sobrar daqui para você ir andando aqui para frente. Felipe, não entendi nada. Vem, relaxa. 19 dividido por 9 dá 2. Menos 18 sobra 1. Qual que é a minha interpretação disso aqui? Disso e disso. Se eu quero a posição 19, eu tô falando o seguinte, ó, eu tive 2 blocos de 9 letrinhas, que se repete, e vai sobrar 1. O que eu faço com esse 1? É você vir aqui pro próximo. Então vai ser a letra M. Então a posição 19 vai ser a letra M. Andei 2 blocos e uma casa aqui pra frente. Beleza? Show de bola. Vamos dar mais um exemplo? 31. Quero a posição 31. Como é que eu faço? Vou dividir por 9. Dá quanto? Dá 3 menos 27 sobra 4. Legal, Felipe. O que eu quero dizer com isso aqui? Tem 3 blocos aqui. Beleza? Tem mais um blocozinho aqui. Paraná. E aí sobrou o quê? 4. Então vai ser 1, 2, 3, 4. Letra S. Matei a parada. Felipe, agora eu entendi. Agora eu vou fazer com 905. Vamos lá. 905. Vou dividir por 9. Aqui vai dar 1 menos 9, dá 0. Desce o 0. Não consigo dividir. Põe um zerinho aqui. Desce o 5 de novo. Não consigo dividir. Põe um zerinho aqui. E aí vai sobrar 5 aqui nesse cara. Eu poderia continuar, mas vai dar vírgula. Eu quero que sobre número inteiro aqui. Beleza? Meu resultado tem que ser inteiro. Então faz até sentido, não faz? Na verdade, 9 vezes 100, 900 sobra 5. Se eu multiplicar esse cara por esse e somar esse, tem que dar esse resultado. Esse por esse, somar esse, tem que dar esse resultado. Beleza? Então, eu tenho 100 blocos de 9 letrinhas e sobra 5. Então, qual que vai ser minha letra que vai cair nessa posição 905? Vamos ter 100 bloquinhos, depois 1, 2, 3, 4, 5. Opa, letra D. Letra D. Matei essa parada. Cuidado se não falar letra D e aí vir aqui e marcar a letra D não, pelo amor de Deus, tá? Se alguém errar assim, ia chorar amargamente na provinha do Enem. Então, você viu, raciocínio praticamente é a mesma coisa. Bora pro terceiro raciocínio que eu coloquei no Profetiza de 2022. Essa é uma questãozinha que envolve sistema de equações para você montar 2 equaçõezinhas aqui. Simples assim. Nessa questãozinha que eu vou colocar, essa é a questão 20 do Profetiza e essa outra... a questão anterior era a questão 159 do Caderno Azul de 2022, eu acho que o editor colocou aqui. E essa questão aqui era a questão 20 do Profetiza e era a questão 146 do Caderno Azul do Enem, tá? A ideia aqui, sistema de equações, é algo que envolve vários raciocínios, um distinto do outro. Mas a ideia que eu quis colocar era ter 2 equações para a gente achar uma incógnita. E no exercício do Enem de 2022 foi a mesma coisa, tá? O contexto é totalmente diferente, mas o raciocínio é o mesmo. Então vamos ler aqui para ver o que se trata nesse cara. Sabe-se que um jogador atingiu a fase, eu lembro, começo pelo comandinho da questão. Sabe-se que o jogador atingiu a fase do jogo em que há apenas aprendizes e mago e que seu reino há 40 personagens, totalizando 290 pontos de magia. Nessas condições, o jogador se encontra no nível, não consigo resolver esse cara, vou ler o texto, né? Então vamos lá. Em um jogo de computador, cada jogador... Ei! Tá conversando no chat? Viaja não, sou. Presta atenção aqui. Você tá se perdido?
Volta aqui. Isso. Tava com saudade do meu gritinho, né? Vamos lá de novo. Em um jogo de computador, cada jogador é responsável por controlar os personagens de um reino diferente. Em determinada fase do jogo, cada reino possui apenas aprendizes e magos, que têm 2 e 9 pontos de magia, respectivamente. Então, aprendizes e mago tem essa quantidade de pontos aqui. A galera que curte joguinho vai entender. O nível de jogador depende do número de magos da sua equipe conforme a tabela. Então, ó, o nível 1 tem isso aqui de magos, o nível 2 tem isso aqui de magos, e assim vai indo. Sabe-se que o jogador atingiu a fase do jogo em que há apenas aprendizes e magos. Em seu reino, há 40 personagens, totalizando 290 pontos de magia. Nessas condições, este jogador se encontra no nível... Vem aqui comigo. Vamos lá. Eu tenho duas variáveis. Eu tenho uma que é a quantidade de personagens e a outra é a quantidade de pontos. Então ele falou o seguinte, ó. Pô, eu tenho 40 personagens e tenho 290 pontos. A questão é, qual é a quantidade de personagens que eu tenho de aprendizes e magos? Não sei, é isso que eu quero descobrir. Fique aqui comigo, se eu tenho 40 personagens, ele falou o seguinte, eu vou chamar de X, vamos colocar aqui, ó, X, vamos escrever em vez de X, vamos escrever outras letrinhas, vamos escrever A e M. Então, eu tenho a quantidade de aprendiz mais a quantidade de mago, tem que dar 40, duas incógnitas, legal. Aí depois ele fala que tem 290 pontos. Você concorda com 290 pontos? Você concorda que a quantidade de aprendiz que eu tenho, vezes 2, mais a quantidade de magos que eu tenho, vezes 9, é a quantidade de pontos que eu vou ter? Faz sentido? Pô, vamos lá. Tenho 2A mais 9M aqui. Se eu tiver 2 aprendizes, eu vou ter 4 pontos. E se eu tiver 2 magos, eu vou ter 18 pontos. Então eu vou ter um total de 22 pontos. Se eu tiver 2 aprendizes e 2 magos. Então eu estou escrevendo essa equação aqui. Se eu tenho duas equaçõezinhas com duas incógnitas, eu consigo resolver esse cara mamão com açúcar. Vamos reescrever esse cara só para ficar bonitinho? Vai ficar assim, ó. A mais M é igual a 40. 2A mais 9M é igual a 290. E aí, qual que é o ponto aqui? Para resolver esse cara, eu posso multiplicar esse carinha aqui, ó, por menos 2. Então, quando eu for multiplicar esse cara por menos 2, vamos resolver passo a passo. Vai ficar menos 2A, menos 2M. Isso é uma das formas de resolver uma equaçãozinha. Menos 80 é igual a 2A. Mais 9M é igual a 290. Vou somar esses carinhas aqui, vai cortar o A com A. Menos 2M mais 9M dá 7M. Aqui, menos 80 mais 290 dá 210. O M dá quanto? 30. Então, descobri que o M deu 30. O que é o M, Felipe? O M é a quantidade de magos. E ele pergunta, nessas condições, este jogador se encontra em qual nível? Cuidado se tiver 30 aqui. Tem gente que vai marcar 30, calma. Onde é que tem 30 magos aqui? Qual categoria? O número de magos está aqui. 30, Felipe, legal. Então, se o número de magos está aqui 30, ele está no nível 4. Então, letra D, de doido. Demais. Bora para a próxima questãozinha. Eu coloquei no Profetiza do Enem de 2022. Essa aqui você vai rachar de rir, porque a gente vai aplicar a técnica do xixi. Isso aqui é uma questão de projeção ortogonal. Era da questão 30 do Profetiza e era a questão 180 do Enem de 2022. Lembrando que no Enem de 2022 caíram duas questões de projeção ortogonal. Tô colocando uma delas aqui, questão 180, tá? Então, se você entende o que fazer aqui nessa parte de projeção ortogonal, você conseguiria resolver tranquilamente essa questão 180, tá? Teve uma outra questão de projeção que você também conseguiria resolver esse cara. Então, tranquilinho demais. Ou seja, você tava lá, 2022, você pegou o Profetiza, entendeu o que eu vou explicar aqui nessa questão, ia cair uma questãozinha na sua prova e você consegue resolver. Bem, sabem. Ninguém te ensinou assim na sua vida, né? Você deve estar pensando, pô, velho, podia ter um Profetiza, convenhamos, né? Podia ser um Profetiza, ter um Profetiza pra cada área. Porque ia ser muito lindo se tivesse um Profetiza pra cada área. Aí, velho, o que eu ia fazer? Eu ia pegar só 3 semanas e estudar os raciocínios. E eu ia tirar uma nota muito maior do que várias pessoas que estão fazendo cursinho 2, 3 anos. Isso é verdade isso, velho. Doideira, né? Loucura demais, velho. Mas vamos lá. Vamos lá. Legal. Leia o comando. A representação da projeção ortogonal do trajeto percorrido pelo inseto. Olha,
Eu falo da formiga por quê? Porque o Enem já cobrou umas 4 questões que falam do inseto, por isso que eu ensinei a técnica do xixi. Se você tá aqui e não conhece a técnica do xixi, você vai aprender nesse exato momento, a técnica do xixi infinito. Então vem aqui comigo, ó. Vamos lá. O inseto percorreu sobre a superfície de um objeto formato de um prisma reto ABCDFGH com base... Eita, cortei aqui um pouquinho, mas dá pra entender. Com base retangular, isso. Uma trajetória poligonal com vértices nos pontos A, X, Y, G, F, E, X, G, E na ordem que foram apresentados. Legal. Vem aqui comigo aqui, ó. O que a gente vai fazer? Vamos seguir esse passo a passo desse cara? Vamos lá. Esse carinha tá aqui, certo? Imagina uma formiguinha. A formiguinha tá aqui. E a formiguinha, ela sempre faz xixi infinito. Eu já passei essa imagem aqui pra vocês. Então, aonde é que ela andar, ela vai fazer xixi. A projeção ortogonal desse cara vai ser aonde é que vai cair o xixi dessa formiga. Simples assim. Que isso, Felipe? Você tá muito louco. Confia em mim. Então, ó. O de preto vai ser o que ele falou aqui. Então, eu vou de A até X. Fala pra mim. Aonde é que tá caindo o xixi dessa formiga? Ela tá andando aqui na diagonal. O xixi dela tá caindo aonde? Aqui. Tá caindo no chão. Tá tranquilo. Legal, Felipe, entendi. Doido demais. A formiguinha, velho. E o xixi dela é vermelho. Depois de X a Y. Pá! Onde é que tá caindo o xixi dela? Tá caindo aqui no chão. Pá! Então já vou colocar aqui, ó. Vermelhão. Pá! Tá caindo aqui no chão. Ela não para de fazer xixi. Tava andando aqui e caindo xixi aqui no chão. Tava sangrando ela. Mas é xixi, tá? Senão o sangue fica feio. Depois de Y a G. Veio pra cá. Onde é que caiu o xixi? Aqui. Fez uma pocinha aqui, ó. Tá, mas não vai mudar nada, é um pontinho, tá? Legal. De G a F, vem pra cá. Legal, onde é que vai cair esse xixi? Lá embaixo. Então, aqui ensopou de xixizinho. Legal, bacana, tá aqui embaixo, continua caindo aqui embaixo. Depois de F a E, opa, vem pra cá. Onde é que caiu o xixi? Aqui embaixo. Deu uma sopinha aqui maior aqui, ó, tá tranquilo. Beleza. Depois de E até X, então vem pra cá. Pá! Ou seja, caiu aonde de novo? Aqui no chão. Bacaninha, caiu aqui no chão. Xixizinho aqui. Depois de X até G. Opa, aí vem pra cá de novo. Pá. Não travou, tô aqui. Depois de X, até G. Onde é que caiu o xixi dela? Caiu aqui no chão de novo. Não para. Então, por enquanto é só isso aqui, Felipe, é só isso aqui. Aí depois ele fala de G até E. Opa, aí agora mexeu com a diagonal aqui em cima. Onde é que vai cair o xixi? Aqui embaixo. Vai fazer isso aqui, ó. O xixizinho dela vai cair embaixo. Ou seja, qual o desenho que é a projeção ortogonal? Não é letra A, não é letra B, não é letra C, não é letra C, é letra D. É letra D de doido demais, não é letra E. Felipe, você tá querendo dizer que foi assim mesmo? Uma matinha aí, além de você falar como vai cair, você ensina um jeito ninja de resolver. Que ninguém sabe. Só aluno meu que sabe a técnica do xixi. Se alguém inventou a técnica do xixi, me copiou. Assim como várias outras. Tá tudo bem. O ponto é, vou te dar um spoiler. Pro Enem de 2023, vai cair uma questão de projeção ortogonal. Porque todo ano cai. E para resolver essas questões, 95% dessas questões a gente resolve dessa forma aqui. Umas 2 questões do Enem de projeção ortogonal a gente não consegue aplicar essa técnica, tem que resolver de outra forma. Agora, de uma das 16, 17 questões que é o de projeção ortogonal, 14, 15 a gente resolve dessa forma aqui. E aí pro Enem de 2023 vai ter essa questãozinha de projeção ortogonal. Essa questão que ela vai se manter no Profetiza. Exatamente. Então, várias questões a gente tira, eu tiro as questões, coloco novos raciocínios, porque vão mudar de um ano para o outro, mas essa questãozinha, ela fica. Projeção ortogonal desse jeitinho. E se você resolver esse raciocínio, você vai conseguir resolver outros. Então, a gente coloca uma outra questão, mas exatamente com a mesma pegada. A pegada tem que ser essa. Principalmente numa figura tridimensional, a gente vai fazer a projeção na figura plana ali, na parte plana, que isso que é a projeção ortogonal. Show de bola, mamata. Bora fazer a quinta e última questãozinha,
que eu falei que caí, você não profetiza, e como é que caiu nessa paradinha no Enem. Ah, tá, lembrando, acho que eu já falei, né? Isso aqui é a questão 30 e no Enem era a questão 180. Já falei. Tô com amnésia. Vamos pra próxima questãozinha. A próxima questãozinha é essa questão aqui de porcentagem, tá? Porcentagem. Essa questão no Profetiza era a questão 36 e a questão no Enem era a questão 167. Qual que é a ideia aqui? Era mostrar esse aumento consecutivo da porcentagem. Era essa a ideia. Então, o Enem, ele sempre cobra esse aumento consecutivo. Aumentou 10%, depois aumentou 20% sobre isso, depois reduziu 10%. Como é que fica esse cara? Então, eu coloquei esse raciocínio específico. Essa questãozinha aqui, ela vai sofrer algumas alterações, porque, óbvio, que baseia no Enem de 2022, inclusive nas questões do Enem PPL. Isso é uma parada assim que eu precisaria de 1 hora pra explicar pra vocês, no mínimo, mas eu não vou tomar esse tempo aqui. Então o que você precisa fazer, velho, é confiar em mim. Entendeu? Eu já mostrei, já demonstrei, já... Não preciso... A galera, sabe o que a galera tava falando? A galera falou assim, Felipe, coloca os comentários, os vídeos que a galera te mandou, falando do Profetiza. Velho, não vou colocar. Porque se isso que eu tô te mostrando aqui não é o suficiente pra você enlouquecer... Quero mexer com a galera colocando comentário. Já deve ter gente aqui que fez o Profetiza, que conheceu o Profetiza. Só você perguntar pra essa galera. Tipo assim... Tá bom. Vamos lá. É porque eu empolgo, aí eu... Parece que eu tô tentando convencer vocês. É porque minha vontade de ajudar você é grande. E eu fico imaginando se eu tivesse no outro lado escutando o que eu tô falando aqui agora. Eu com certeza ia falar, tô dentro. Mas eu fico imaginando, o que eu poderia falar? Eu poderia falar que esse cara é meio doidão, que tipo assim, esse é lero-lero, será que eu tô desconfiado? Não sei. Aí eu fico pensando, será que tem alguém pensando assim? A pessoa tem que... Vamos lá. Um professor tem uma despesa mensal de 10% do seu salário com transporte, 30% com alimentação. No próximo mês, os valores desses gastos sofrerão um aumento de 10% e 20% respectivamente, mas o seu salário não terá reajuste. Tá lascado. Com esses aumentos, suas despesas de transporte e alimentação aumentarão em R$252. Só um detalhe. Felipe, por que você não leu o comando? Na verdade, eu só não li em voz alta. O que acontece? O salário mensal desse professor o comando que você bate o olho, você já lê, você sabe que você não consegue resolver nada, você tem que ler o texto, tá? Então isso vai acontecer. Tranquilo? Beleza. Vamos lá, gente. Qual que é a minha incógnita aqui? A gente tem que entender isso. Eu quero saber o quê? O salário mensal do professor. Qual que é esse salário mensal? X. Salário mensal. Legal, Felipe. X é salário mensal. 10% do salário dele, você concorda que 10% é 0,1? Então, 0,1x. 0,1x vai ser o quê? A parte do transporte. Depois ele fala que 0,3x, que ele gasta, né, com alimentação. Legal, então eu sei que 0,4%, 0,4x ou 40% ele gasta com transporte e alimentação. Legal, Felipe, bacana. Só que ele fala que teve um aumento de 10% aqui e 20% aqui. Gente, existe uma coisa chamada fator de acréscimo. É um conceito muito importante que você precisa entender para ser várias questões que vai cair em sua prova e outras matérias, inclusive. Então, Felipe, não sei o que é fator de acréscimo. Você vai lá na parte de matemática básica, uma live que tá salva, assiste lá, porcentagem. Você precisa entender isso aqui. Se nessa altura do campeonato você não sabe o que é fator de acréscimo, o negócio não tá muito bonito não, tá? Quando eu aumento uma coisa 10% e eu quero saber com quanto eu vou ficar, eu tenho que multiplicá-la por 1,1. É 1 mais o meu fator de acréscimo. Beleza? E aí, 20% no caso vai ser o quê? 1,2. Vamos lá. Você tem R$200. Eu aumentei 20%. Eu vou ficar com 240, né? Se eu multiplicar por 1,2, adivinha quanto que dá? 240. Só que quando eu faço essas continhas, fica bem mais simples de fazer essas continhas, tá? Ou você pode fazer de cabeça, tá tudo bem. Então aqui eu vou multiplicar por 1,1 e aqui eu vou multiplicar por 1,2. Ah, Felipe, eu consigo calcular 10% disso aqui de cabeça, que dá 0,01, e basta eu somar nisso. Tá tudo bem também, mas eu não vou explicar de duas formas todas as questões aqui, porque pode, dependendo, embaralhar um pouquinho a cabeça de cada um. Então, eu vou fazer esse cara aqui, essa multiplicação vai dar 0,11x. E esse cara aqui vai dar 0,36x. Então veja, no final ele fala assim,
com esses aumentos, suas despesas com transporte e alimentação aumentaram em 252. Então, quanto que era antes? Antes, ele gastava 0,4x. Depois, o salário dele, ele estava gastando 0,47x. Faz sentido? Que é 0,11 mais 0,36. Então, antes ele gastava 0,4x, agora ele está gastando 0,47x. Beleza? Então, a gente está falando o seguinte: 0,07x, que é a diferença desse cara para esse cara, teve um aumento. Essa diferença significa R$252. Felipe, fala para mim, qual que é o salário desse cara? E aí? Eu vou multiplicar por 100 dos dois lados, porque eu não gosto de vírgula, então vai ficar 7x é igual a 25.200. Multipliquei por multipliquei por 100 dos dois lados, tá? Vou passar esse 7 dividindo. Vai ficar o quê? Vamos fazer essa divisãozinha aqui, ó. 25.200 dividido por 7. Vai dar 3, menos 21 sobra 4, desce 2, dá 6. Olha que bonitinho, tá aparecendo aqui, ó. E vai ficar menos 42, dá 0, desce 2 zeros aqui. O meu X vale 3.600. Cuidado, não sai marcando ainda. Não sai marcando. Eu sei que dá vontade, eu sou esse cara. Mas toda vez que você fizer várias continhas assim, dica. Tá? Porque aqui eu tô colocando uma questão que caiu no Enem 2022 e tem gente que viu essa mesma questão e falou, velho, o cara tava no Profetiza, eu consigo fazer isso aqui. Só que marcou outra coisa. Por quê? Porque o raciocínio era exatamente esse, mas dependendo ele perguntou assim, quanto que ele gastava com o transporte antes? E aí você fez toda essa conta aqui e você marcou 3.600. Ele tava perguntando quanto que gastava com o transporte, por exemplo. Então se atente, quando você achar o valor de X, sempre volte ao comando do negócio. Então realmente, ó, X é o salário mensal do cara. Então salário mensal, tranquilo, letra D. Aí você dá isso e confere, sempre volta lá no comando da questão. Beleza? Show de bola. Então presta atenção aqui. Essa live durou, sei lá, 45 minutos. 50 minutos foi, né? Foi... Nem 20 minutinhos durou essa live, né? Na moral. Então, ó, vou te pedir pela terceira vez. Curte esse videozinho. Envia pra alguém que precisa saber que isso vai acontecer. Na próxima segunda-feira, 7 horas da noite, eu vou estar ao vivo de verdadezão. Entendeu? Aqui eu tô semi ao vivo. Tô presente ou não tô presente? Tô presente e tô ausente. Tá entendendo? Depois, todas as lives, até a provinha do Enem, eu vou estar com vocês. Eu não estou aqui nessa segunda-feira, 7 horas da noite, porque eu estou no evento empresarial muito doido, que eu tô adquirindo novos conhecimentos, inclusive vai ajudar vocês também, porque sempre meu objetivo é esse. E a ideia é, na próxima segunda-feira, no dia 25 de setembro, eu vou estar aqui e no final da live eu vou abrir a possibilidade de você adquirir um intensivão, que vai ser o quê? Essas 45 questões, tem uma probabilidade de cair no Enem, a ideia é acertar pelo menos 30 raciocínios, vai ter a resolução de todas essas questões na plataforma linda, bonitinha, vai ter uma análise desse simulado, falando quais são as questões fáceis, médias, difíceis, até para você simular quanto que você acertaria, como é que tá. Obviamente você vai fazer como se fosse um simulado, depois você vai entendendo cada raciocínio, porque tem probabilidade de cair na sua prova. Então vai ter tudo bonitinho, além da surpresa que eu falei que vai ter lá dentro. Mas eu não vou dar spoiler aqui agora. Então, tipo, velho, e assim, gente, R$47 pra você ter acesso a isso? Na boa, não tem justificativa para você não adquirir isso, a não ser que você não queira tirar uma nota boa em matemática. A não ser que você não queira passar esse ano. Aí pra que pagar R$47? Aí não gasta dinheiro mesmo, não. Agora, se você quer, não tem desculpa. Felipe, eu não tenho dinheiro. Eu não aceito essa justificativa pro Profetiza. Se você falar, Felipe, eu não tenho R$1.200 para entrar no extensivo, aí beleza. Pra mim também, a maioria é desculpa. Mas até entendo. Agora você falar que você não tem R$47, só se você estiver morando, filho, na Nigéria. Porque se você tá aqui, você tá assistindo essa live, você tem internet, você tem ou um celular, ou um computador, R$47, filho, você vende bombom na rua. Você panfleta, eu já panfletei. Você dá uma panfletada, pede pra alguém, você fica 4 horas entregando panfleto, você compra esse Profetiza, que é a sua aprovação pra você entrar na faculdade do seu sonho. Se você não adquirir esse negócio, é vergonha na sua cara. Na boa. É porque você é maluco. E ó, se alguém copiar nossa ideia, você já sabe. Falou, essa ideia veio do Careca. Eu vi. Então tem que entregar de qualidade. A gente vai cobrar a galera, porque a galera vai começar a fazer isso. Assim como várias coisas que eu já fiz aqui na internet, a galera tá começando a fazer. Beleza? Tamo junto. Então espero que eu tenha
te dado esperança, porque esse ano é o seu ano. Esse ano vai ser o último Enem. Coloca aqui no chat, esse ano é o meu último Enem. Lembra de curtir esse vídeo e mandar pra galera, beleza? Tamo junto, até a próxima segunda-feira. Continue acompanhando todos os nossos conteúdos. E lembrando também que, nesse exato momento, as inscrições do terceiro lote do Intensivão estão abertas. Quer dizer, terceiro lote até sábado que eu tô gravando esse vídeo. Não sei se vai estar no terceiro lote mais, mas se você não entrou ainda, entra lá, pelo amor de Deus, que é a oportunidade da sua vida. 10 dias de revisão, linguagem, redação, matemática, 10 dias ao vivo no Zoom por um preço simbólico também. Pelo amor de Deus! Então bora, filho. O link deve estar aqui na descrição. Peço pro editor colocar esse negócio aqui. Sapeca na tela. Pá, Intensivão. Pá, 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 pá. E é isso. É nóis, tamo junto. Um beijo no coração de vocês. O Carequinha ama vocês. É nóis.